Você está certinho, só que não. Em sua angústia, clamaram ao Senhor. Tristeza segundo a vontade de Deus. Olá, seja bem-vindo a mais um estudo das Escrituras. Eu sou a Solange Lima e hoje vamos estudar estes textos que estão aparecendo aí na sua tela, lembrando que esse estudo é referente à leitura de domingo, dia 259 de 366, na nossa corrida para a leitura anual da Bíblia. Vamos concluir toda a leitura da Bíblia neste ano de 2024. O estudo de agora, do vídeo de hoje, é referente à leitura de ontem, domingo. Então, só para você não se perder aí. Sigamos! Vamos começar com o estudo de Provérbios. Salomão disse que aquele que defende a sua causa, que apresenta a sua causa, parece certinho, tá tudo certo, até que venha a outra parte e o conteste. É muito aplicável isso quando você vai, por exemplo, ouvir um casal. Uma das partes traz a sua defesa, traz os seus argumentos e, segundo a ótica dele, ele está certíssimo. Você começa a pensar que a outra parte está totalmente equivocada, totalmente errada, até que a outra parte vem e apresenta os fatos segundo a sua ótica. Quando você compara os dois, você olha e fala: alguma coisa de errado não está certo nesta história. E então precisa haver a cariação para ver onde está a verdade. E nem sempre você consegue tirar essa verdade dali. É mais ou menos isso que Salomão está dizendo. Tá tudo certo, até que venha alguém e o conteste. Como o livro de Provérbios fala muito sobre a tolice e a sabedoria, não pode ser diferente no texto de hoje. E ele também hoje fala sobre as emoções, os sentimentos, sobre o espírito do deprimido. Veja o que diz esse texto. O espírito do homem o sustentará na enfermidade, mas quem levantará o espírito deprimido? Veja que Salomão fez uma distinção entre enfermidade e a depressão. No mundo que vivemos hoje, a depressão, já há muito tempo, é provada que é um tipo de doença, uma doença da alma. Mas nesse texto, Salomão está fazendo a distinção da enfermidade com a depressão. E o que ele está dizendo é que o espírito do homem é capaz de resistir à enfermidade do corpo. Mas ele levanta a questão: quem vai poder sustentar ou ajudar o deprimido? Significa que as emoções mexem em tudo. É possível que o homem consiga viver bem, ainda com enfermidade, se o seu espírito estiver ok. Mas se as suas emoções estiverem perturbadas e essa pessoa se deprimir, quem vai poder ajudar este homem? Deus é a resposta. E um parênteses aqui. Não estamos falando que depressão não é uma enfermidade da alma e não deve ser tratada, sobretudo no momento em que estamos vivendo, em pleno Setembro Amarelo. Claro que você deve buscar tratamento, ajuda psicológica, ajuda de um profissional. Se for receitado medicamento, você deve tomar, mas estamos falando de um contexto espiritual, emocional, em que a Bíblia diz que quando o espírito do homem está fortalecido no Senhor, ele consegue vencer até a enfermidade do corpo. Mas quando o seu espírito está abatido e ele está deprimido, a Bíblia faz a questão, Salomão traz a questão: quem vai poder ajudar este homem? Então são coisas separadas. Deus sempre vai ser, sempre foi, sempre será todo-poderoso. Ele pode curar todas as feridas da alma, mas ele também capacitou o homem para ajudar você que precisa de ajuda profissional. Separe as coisas. E Salomão fala ainda do homem que culpa a Deus. Ele diz que o tolo, a tolice do homem transtorna o seu caminho, mas aí ele culpa a Deus. Salomão está dizendo isso no texto de hoje. Já viu isso em algum lugar? Imagina! Ainda falando sobre emoções, tolice, sensatez, Salomão diz no texto de hoje que a sensatez do homem o torna paciente e a sua virtude está em rejeitar as ofensas, em deixar para lá. Ou seja, quem perde tempo se ofendendo, lidando com ofensas, guardando ofensas ou reagindo às ofensas, é tolo.
A virtude do sensato, que tem paciência, está em esquecer as ofensas. E para concluir, o que torna um homem agradável? Segundo o texto bíblico, o que torna um homem agradável é a sua bondade. E Salomão diz que é melhor ser pobre do que ser mentiroso. Ou seja, ele está fazendo um comparativo e associando a bondade com ser verdadeiro. Salmos. E eles clamaram ao Senhor. O Salmo 107 repete isso muitas vezes porque o salmista está falando do povo que se perdeu, se corrompeu e foi por isso castigado. Deus estava executando sua justiça sobre aquele povo. Porém, quando esse povo se arrependeu e clamou ao Senhor, Deus ouviu o clamor desse povo. E no texto de hoje, nos versos de hoje, o salmista diz que Deus enviou a palavra e os curou, livrando-os da destruição. A palavra do Senhor os curou e os livrou da destruição. E então o salmista explica que isso veio porque eles, em sua angústia, clamaram ao Senhor. E ele os livrou de suas aflições. Está passando por aflição, mas está se culpando porque é resultado do seu erro? Clame ao Senhor. Mesmo que você tenha errado, Deus é misericordioso. Se arrependa, quebrante o seu coração, clame ao Senhor e Ele muda a sua história. Ele traz vida onde há morte. Não desista de clamar ao Senhor e de crer no poder de Deus. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Paulo está falando com seus irmãos agora sobre a carta que finalmente ele recebeu, a resposta da carta enviada por intermédio de Tito, e ele está expondo o que ele já vinha falando no capítulo anterior, sobre o perdão, o acolhimento, o amor, dizendo que ele não tinha nada contra os irmãos de Corinto, muito pelo contrário, ele foi mostrando tudo o que ele viveu, todas as aflições que ele sofreu em favor desses irmãos, lutando a favor do Evangelho de Cristo, fazendo com que a verdade chegasse a eles. E nesse texto de hoje, Paulo fala da carta que ele havia enviado anteriormente aos irmãos da igreja de Coríntios, falando sobre coisas severas, tendo conversas difíceis, e estava esperando o retorno que não chegava por intermédio de Tito. Então, Paulo agora chegou ao conhecimento dele a resposta dessa carta e ele fala com os irmãos da alegria dele, do ânimo que ele recebeu ao chegar Tito com a carta, com a resposta. E é interessante porque Paulo traz este olhar de que Deus usa pessoas para animar outras. Tanto Paulo quanto Tito foram animados por intermédio dos irmãos de Corinto e Paulo deixa isso bem claro. O apóstolo lembra a igreja da tal carta que ele havia mandado e que gerou tristeza neles e diz que não se arrepende disso, mas explica que ele não se arrepende não porque tenha ficado feliz com a tristeza dos irmãos por ter recebido aquela carta tão dura, mas ele ficou feliz por saber que aquela tristeza que foi gerada neles veio segundo o Senhor, foi da vontade de Deus. É uma tristeza diferente, uma tristeza que traz transformação e arrependimento. Paulo diz: pois a tristeza, segundo a vontade de Deus, produz o arrependimento que conduz à salvação, o qual não traz remorso, mas a tristeza do mundo traz a morte. Há uma distinção sobre a tristeza que produz a salvação. Essa tristeza é algo que Deus permite porque está mostrando ao homem o coração dele, a destruição do coração dele, a perdição do coração dele, que foi o que Paulo fez através da carta que ele enviou àqueles irmãos. Era uma carta corretiva, mostrando a verdade, mostrando como eles deveriam andar diante da vontade do Senhor, e isso trouxe tristeza ao coração daqueles irmãos que viram o estado deles, então levou à transformação tal que eles responderam a Paulo através de Tito, entregaram a carta através de Tito, mostrando que não tinham nada contra Paulo e que o amavam. E isso deu a Paulo ânimo e também a Tito,
Paulo relata que ficou ainda muito mais feliz por conta do ânimo que Tito recebeu. E Paulo entende que a carta que ele escreveu não foi por causa daquela pessoa que havia feito mal, porque o contexto é, Paulo havia escrito para os irmãos de Coríntios, os orientando como lidar com alguém que havia pecado, que havia feito algo errado, e Paulo foi duro na sua repreensão, no ensinamento, mas agora ele está dizendo que tem entendimento que ele escreveu não por causa desse irmão, mas por causa da igreja de Corinto, para que fosse revelado, para que ficasse claro, chegasse à luz sobre os acontecimentos em relação a eles e para que fosse manifesta a grande preocupação deles em relação a Paulo, a Tito. O que Paulo está dizendo no contexto desta carta é que Deus, através de uma ação, de um propósito, age em muitas vidas. Deus agiu na vida da igreja de Corinto, agiu na vida de Tito e de Paulo. Através de uma ação, Deus moveu vários corações, transformou várias vidas e de várias formas diferentes. Curou uns, tratou outros, orientou outros, animou outros, incluindo o apóstolo Paulo. Esteja atento ao fluir de Deus, à vontade de Deus. Deus não erra nunca. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Te espero no próximo vídeo com o estudo dos textos de segunda-feira, se Deus disser que sim. Até lá!